Miguel Braga, coach, e hoje, como vocês sabem, convidei para que nós conversássemos sobre a introdução ao estudo do desenvolvimento da inteligência emocional. Grande Rogério, gratidão pela sua presença aqui, socorro também. Eu estou fazendo aqui uma transmissão simultânea, Facebook e Instagram. Então, quem quiser me acompanhar pelo Instagram também pode, Miguel Braga Coach também. E nós estamos aqui, então, para falar justamente sobre sobre a inteligência emocional, desenvolvimento da inteligência emocional. Mas eu não quero falar sobre a inteligência emocional sem falar sobre o que é inteligência e sobre o que nós podemos falar sobre as inteligências, na verdade. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, não podemos excluir a inteligência cognitiva e a inteligência espiritual. Mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Eu quero antes retroceder um pouco. Eu vou só levantar aqui um pouquinho essa câmera aqui do celular. Só um instante, pessoal. Oi. Ao vivo e a cores é legal por causa disso, entendeu? Porque aí a gente faz assim, né? Bem estilo aquele apresentador, né? Que aí a gente faz, quem sabe faz ao vivo, aí o telefone pode cair, pode acontecer um monte de coisa, mas está tudo bem. Só para ficar engraçado aqui logo no início. Então, vamos lá. Bom, então, quando a gente fala das múltiplas inteligências, etc., etc., isso daqui não vai dar certo. Nós temos, aliás, as múltiplas inteligências, é uma teoria que foi elaborada pelo Howard Gardner no início da década de 80. Escreveu um livro, inclusive, falando sobre isso, vários estudos. Ele estava à frente de uma equipe de pesquisadores de Harvard que chegaram à seguinte conclusão. Antes disso, o que se falava, o que se elaborava, era apenas a capacidade da pessoa resolver as coisas de maneira lógica. Então, é o famoso teste de QI. Ou seja, qual a sua capacidade de resolver problemas a partir da interpretação de textos, a interpretação de números, a interpretação de figuras. Então, era exatamente apenas a inteligência lógico-linguística, ou lógico-matemática linguística, certo? Só que nós não temos somente esse tipo de inteligência. E isso justamente que Gardner foi verificando e foi separando, selecionando ali. Eu não consegui, infelizmente, depois quem quiser, basta comentar que eu vou disponibilizar uma série de slides, que isso daí vai para, na verdade, essa daqui é a aula de introdução ao meu curso de desenvolvimento da inteligência emocional que eu abri hoje para vocês. Não consegui colocar no Facebook para poder compartilhar a tela. Houve algum problema técnico entre o teclado e a cadeira, tá certo? E está tudo bem. E aí vamos ver aqui então. Gardner, com a equipe dele, acabou identificando primeiro 7, e hoje em dia se aceitam 9 tipos de inteligência. Como assim, Miguel, 9 tipos de inteligência? 9 formas de você ver, perceber o mundo, e a partir dali, então, você poder interagir e se desenvolver. Não se pode mais admitir, em pleno século XXI, que você tenha que ficar preso a um tipo de comportamento, a um tipo de atitude, a um tipo de pensamento. E entramos numa nova era de pensamento, entramos numa nova era de comportamento, entramos numa nova era de percepção do mundo. E especialmente nesse momento que a humanidade vive, não sei quando você vai ver isso, mas nós estamos aqui no início de julho, exatamente no dia
3 de julho de 2020, às 20 horas e 23 minutos, olha que bacana, quando o mundo enfrenta uma pandemia, e isso daí obrigou todos nós a adotarmos um modo diferente de ser. Tá? Então, pessoas que antes não lidavam com computador, hoje em dia já estão dando aula de como fazer. As relações familiares mudaram, relações de trabalho mudaram, as relações consigo mesmo mudaram, e muito provavelmente isso, daqui a mais algum tempo, vai influenciar tudo que nós temos de conhecimento da humanidade, do ser humano, de quem nós somos e de como estamos e para onde vamos, de onde viemos. Todas essas perguntas que sempre foram feitas, certamente terão novas respostas, porque é um outro modo de ser, um outro modo de agir, um outro modo de pensar. Tá? Quando Gardner elaborou essa teoria das múltiplas inteligências, em 1980, a internet ainda não estava tão disponível como nós temos hoje. Tá? Os primeiros aparelhos celulares eram verdadeiros tijolões, né? Então não era todo mundo que tinha acesso, a informação era abundante, mas não tinha tanta velocidade como temos hoje. Tá? E também havia talvez um filtro maior, até mesmo por essa grande quantidade, mas não excesso de velocidade da informação chegar até nós. E aí, então, foi elaborado essa teoria das múltiplas inteligências. Como assim, Miguel? Todos nós temos essas inteligências. Assim como todos nós temos também, para quem conhece, para quem já ouviu falar, dos vários tipos de perfis comportamentais, onde normalmente nós usamos o perfil comportamental DISC, né, que é a base dos perfis que estão por aí, que esses perfis, tá, mostram como nós reagimos ou interagimos com o mundo. Da mesma forma que as múltiplas inteligências, os vários tipos de inteligência, vão nos mostrar como nós reagimos ou entendemos o mundo à nossa volta. Tá? E como é que isso daí funciona? Eu vou falar aqui rapidamente, tá, das inteligências, e depois eu vou mostrar, no meu modo de entender, como isso funciona para o mundo. Tá? Como isso funciona, como nós podemos, agir e perceber qual o nosso tipo de inteligência é muito interessante, tá? Em que pese termos normalmente uma inteligência sendo mais trabalhada ou mais aflorada que as demais, nós todos temos todas essas inteligências e podemos desenvolvê-las de forma igual. Tá? Mas todos nós nascemos com um dom. Tá? E vamos perceber o seguinte, que temos dessas inteligências, deixa primeiro eu falar das inteligências e depois eu vou fazer aqui um comentário de como é que nós desenvolvemos essas inteligências. Então, vamos lá. Bom, que tipo de inteligência nós temos? Tá? Quais são as inteligências? A primeira delas, que nós já todos nós identificamos e tal, é a inteligência lógico-matemática. Né? É aquela que é capaz, com a qual nós fazemos nós conseguimos entender o mundo, tá, de uma forma lógica, ou seja, nós conseguimos lidar com problemas, conseguimos fazer raciocínios matemáticos, raciocínios lógicos, nós podemos fazer acepções lógicas. Então, é assim, todo homem é inteligente, Caio é homem, logo Caio é inteligente. Tá? Algumas coisas do gênero. Tá? A água o gelo, a água muito fria vira gelo. Então, eu tenho uma pedra de gelo na mão. Logo, se eu aquecer, isso daqui é água. E por aí vai. Tá? Exemplos bobos, só para que a gente entenda qual é a lógica, tá? Lidar com os números
Então, o raciocínio lógico-matemático é esse, aquele que nos permite, tá, ter uma visão lógica, ter um raciocínio que possa trazer informações apenas dessa forma. E o que se considerava, o que se considera inteligência cognitiva ou inteligência lógica, é exatamente essa capacidade de nós lidarmos, de nós juntarmos a inteligência lógico-matemática com a inteligência linguística, que é a maneira de você se expressar, de você lidar com as palavras, lidar com a linguagem, tá? Não apenas a linguagem oral, palavra, mas também a linguagem escrita. E aí nós juntamos os dois e temos aí a linguagem, a inteligência cognitiva, a inteligência lógica, a inteligência intelectual, quer dizer, o uso do intelecto, tá, para que nós possamos compreender o mundo e nos manifestarmos para as demais pessoas. Mas são somente essas as inteligências que existem? Não. Tá? Eu gosto de classificar da seguinte forma: essas duas inteligências, colocar como inteligência cognitiva, tá? Que nós podemos definir como sendo a nossa capacidade de usar o raciocínio lógico. Tá? Além disso, Miguel, quais são as outras inteligências que nós temos? Vamos lá passear um pouquinho nessas outras inteligências? Nós temos a inteligência interpessoal, que é aquela inteligência que as pessoas que têm essa inteligência mais aflorada, são aquelas capazes de perceber os sentimentos dos outros e interagir de maneira a poder se integrar com a pessoa, percebe o sentimento, percebe a motivação das pessoas e consegue, com isso, então, ser uma pessoa que tenha um traquejo melhor com os demais. Ou seja, você consegue perceber qual é o sentimento da outra pessoa. Como é que eu posso me aproximar daquela pessoa, o que ela está sentindo, como é que eu posso agir. Tá? Bia Oliveira, gente, um monte de gente aqui no Instagram, pessoal do Facebook aqui, tá? O pessoal do Instagram está aqui, estou com uma querida amiga lá de Portugal, obrigadíssimo aí pela sua audiência. Então, nós temos a inteligência intrapessoal, que é como você percebe a si mesmo, e a partir daí, então, você desenvolve o seu autoconhecimento e você, com isso, consegue centrar-se para que você haja com o mundo de um modo mais leve, de um modo mais tranquilo. Você, ao invés de se deixar influenciar pelo mundo, muitas vezes você influencia o mundo por ser você quem você é. E aí nós já podemos fazer uma correlação com a inteligência existencial, que é aquela exatamente que nos permite questionar o porquê vivemos, o porquê morremos, o porquê nós estamos aqui, o que eu tenho que fazer, por que isso, por que daquilo. É aquela inteligência que mergulha dentro de si. Eu gosto de juntar essas duas inteligências, como a inteligência existencial com a intrapessoal, e mais a inteligência musical e a naturalista, para desenhar o que seria o escopo da inteligência espiritual. Mas nós já vamos chegar lá. Bom, vamos falar um pouquinho da inteligência corporal sinestésica. É aquela que permite que o seu corpo se coordene com a sua mente. Essa inteligência ela é muito aflorada, por exemplo, em atletas, em dançarinos, em artistas de circo, tá? Pessoas que usam o corpo para se expressar com o mundo. Tá? Temos a inteligência linguística, né? Aquela que nós nos expressamos, como eu estou falando aqui, são as pessoas que têm essa capacidade de falar, de se expressar através das palavras. Temos a inteligência espacial, que é como você consegue ver o mundo em 3D, ou seja, isso é muito aflorado em engenheiros, arquitetos, designers, fotógrafos, ou seja, são pessoas que conseguem ver o espaço e colocar um móvel numa sala. Eu não estou vendo móvel nenhum, mas a pessoa já viu a cor, já viu a dimensão, se é um sofá de 2 ou 3 lugares, se a cama cabe, se não cabe, se é esse armário e tal.
entre outras coisas. Ou então olhar uma área, tá, que tem um monte de árvore, o sujeito já imagina ali um condomínio, já imagina um clube, ou ver uma área deserta e já imagina uma plantação, um jardim e tal. Então, tem uma consciência espacial. Tá? É o modo como ela vê e interage. A pessoa que tem a inteligência naturalista é aquela que tem uma facilidade de lidar com os seres vivos e a natureza. Então, ele consegue perceber a diferença. Se você colocar 5 sapos na frente dessa pessoa, essa pessoa vai dizer qual o tipo de cada sapo, qual o tipo de cada flor. Olha, tem não sei quantos tipos de rosa, tem não sei quantos tipos de borboleta voando por aí. Então, é a pessoa que tem essa maior sensibilidade, tem essa maior facilidade de lidar com essas informações. Débora Siqueira, gratidão. Fernando, grande amigo Fernando, como vai? A Organize-se entrou. Olá, tudo bem, querida? E vamos que vamos. Então, temos a inteligência musical. A inteligência musical é exatamente aquela que permite que você distingua os sons, os timbres. Boa noite, meu irmão querido. Boa noite para você também, Fernando. Gratidão aí pela sua presença. Cristina Rocha assistindo aqui. Núbia, como vai, Núbia? Joana Dark. Ué, Joana está aqui, ali? Olha que bacaninha. Ai, ai. Então, você tem a inteligência musical, é aquela dos cantores, é aquela dos músicos, dos compositores, tá? Que permite ter essa sensibilidade. Então, vejam, quando nós juntamos tudo isso, tá? Nós percebemos a riqueza que é a construção do ser humano. Nós não somos compartimentos estanques, em que pese, de repente, alguém ter mais facilidade para a inteligência existencial, então consegue mergulhar em si mesmo, consegue ver as suas questões e, com isso, se elevar de uma outra forma. Tá? Aquele que tem a consciência corporal sinestésica, a inteligência corporal sinestésica, então tem mais consciência de como o corpo funciona, de como a mente funciona. E aí vão ser os atletas, vemos aí grandes atletas, bailarinos, e por aí vai. Cada um de nós tem um tipo de inteligência mais aflorada. Miguel, quer dizer então que o sujeito, por exemplo, que o músico não pode ser um bom corredor? Pelo contrário. Tá? Você vê aí os jogadores de futebol, por exemplo, né? Vários jogadores de futebol que, no intervalo das partidas, pegam lá pandeiro, violão, tal, fazem lá as músicas e tudo mais. Nós temos vários exemplos, né, de pessoas, de atletas que depois se tornam grandes professores, ou seja, tá, tem a inteligência lógico-matemática e a linguística também aflorada, vão desenvolvendo, né? Vão desenvolvendo esse tipo de inteligência para que possam se adaptar. Vejam, são todas formas de nós nos comunicarmos com o mundo. E como é que nós desenvolvemos essas inteligências? Bom, existem 3 fatores que fazem com que essa inteligência, com que essas inteligências surjam ou aflorem em nós. O primeiro fator é o fator genético, né? Aquele herdado dos pais. Então, claro, existe, tanto de pai quanto de mãe, determinados fatores que nós herdamos e isso vai facilitar que tanto uma coisa quanto outra possa aflorar quaisquer dessas inteligências. E muitas vezes o pai tem um tipo de inteligência, a mãe tem outro tipo de inteligência, e nós vamos aflorar uma dessas duas ou as duas, talvez até de maneira equilibrada. Mas não é só o fator genético que influencia a inteligência que nós vamos desenvolver. Há também o fator ambiental, que eu gosto de dividir em social e cultural. Fator ambiental, onde você vive, tá? Qual o tipo de sociedade, qual o tipo de grupamento social onde você é criado. Então, muitas vezes, a pessoa, por exemplo, que é criada num ambiente de vários músicos,
tá? Ela vai fazer o quê? Ela até pode desenvolver alguma outra coisa, mas certamente a inteligência musical estará lá, muito presente. Tá? Não, por isso que não por isso que é muito comum, por exemplo, numa família, um sujeito que é um grande advogado, você vai ver o pai advogado, o tio advogado, o avô advogado, o juiz, ministro, alguma coisa assim do gênero, porque já veio de lá de trás toda essa cultura. Então, desde a barriga, a pessoa fica ouvindo falar de leis, falar de decretos, falar de constituição, falar de não sei mais o que, de não sei o que lá. Cresce nesse ambiente e isso vai se interiorizando. Então, isso vira comum. O que não quer dizer, por exemplo, que ele não possa desenvolver outras coisas. Então, eu conheço, por exemplo, vários juízes no Tribunal de Justiça aqui do Rio, que além de serem excelentes magistrados, também toca violão, toca cavaquinho, faz poesia, pinta, desenha, esculpe. Então, quer dizer, são outras formas de expressão, tá? Expressão artística, inclusive. Uma outra forma, tá, de desenvolvermos essas inteligências, ou outro fator, é o fator individual, ou seja, por vontade própria. Tá, tudo bem, fui criado numa família em que todo mundo é engenheiro e arquiteto, aí eu me tornei engenheiro arquiteto, tá, mas eu não quero só isso, eu quero também a fotografia e tal, tá tudo ligado, tá legal, mas eu não quero nada disso, eu comecei a fotografar, gostei muito de fotografar borboleta, de fotografar cavalo marinho, de fotografar lá no fundo do mar e tal, então vou para lá, então acaba desenvolvendo uma inteligência naturalista. Tá? Por quê? Por opção própria. Tá, eu gosto disso, mas eu quero mais. Tá, todo mundo é advogado, todo mundo é médico e tal, tá, mas eu quero correr. Eu gosto muito do Usain Bolt e quero quebrar o recorde dele, então vou lá desenvolver minha inteligência corporal sinestésica. Então, vejam, são fatores que fazem com que nós possamos desenvolver as nossas inteligências. Tanto aquelas que herdamos, fator genético, quanto aquelas que o ambiente nos propicia, tá? Sociocultural nos propicia, quanto a escolha individual. Então, nós vemos aflorar como se fosse um dom, aquilo que nós entendemos como sendo inteligência natural. Tá? Então, puxa, fulano é dotado disso daqui, tal, fulano é dotado daquilo, bacana. Então, você consegue desenvolver mais de uma, você consegue até desenvolver todas, mas uma ou duas você vai ser notável, até por causa disso. Bom, Miguel, tá, tudo bem. Então, o Gardner chegou e a equipe dele chegou a essa conclusão e tal, tá. Mas é só isso? Não, a gente tem mais, tá? Porque, vejam, a inteligência que nós usamos para nos comunicar com o mundo tem muito mais profundidade, tem muito mais desdobramento. Tá? E claro, é evidente que em uma hora aqui eu não vou conseguir falar de nada disso em profundidade, o que também não quer dizer que vai ser raso, que não vai ter conteúdo. Pelo contrário, quero passar para vocês algum conteúdo e claro, é evidente que no curso tá, a gente vai aprofundar isso em algumas aulas. Tá? Nós vamos aprofundar, quem estiver interessado, depois vou deixar, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook, o link para que vocês possam se inscrever. Próxima aula, já na quarta-feira que vem. Mas uma coisa muito interessante com relação a essas inteligências é que nós podemos usar aquela que está mais aflorada, para compreendermos as outras ou desenvolvermos as outras. Por exemplo, um músico, tá? Aquele que tem inteligência musical mais aflorada, então como é que ele pode desenvolver a inteligência interpessoal? Ou seja, perceber o sentimento das outras pessoas, interagir com as outras pessoas. Vamos pensar que esse músico seja um músico de orquestra. Então ele está acostumado a perceber o diálogo dos instrumentos. Tá? Numa orquestra, nem todos os instrumentos tocam tudo sempre ao mesmo tempo. E nem todos eles tocam a mesma melodia o tempo todo. Não, pelo contrário, existe um diálogo.
Tá? Então, o violino vai tocar uma coisa, às vezes o primeiro violino está tocando uma coisa, o segundo violino está tocando outra coisa, a viola outra coisa, o violoncelo outra coisa, o baixo outra coisa, e esse diálogo, quer dizer, esses diferentes ritmos e melodias se combinam para dar a beleza da música. Bom, quem desconfia que eu tenho algum dom musical, acertou. Tá? Então, quando o músico percebe isso e traz isso para a vida social, ele entende que há momentos em que ele vai falar, mas há momentos em que ele tem que escutar. Há momentos em que ele tem que seguir solando, ou seja, ele expõe ou propõe a ideia dele, mas há momentos em que ele está ali inserido no contexto, então ele tem que respeitar e perceber qual é a ideia geral daquele grupo, tá? Que é quando a orquestra toca. E ele não está solando, ele está fazendo parte da orquestra e ele então está tocando a parte dele, a parte melódica dele, a melodia dele, do que está na pauta, para que todos os instrumentos se combinem. E aí então a peça musical possa evoluir. Ao mesmo tempo, esse mesmo músico pode desenvolver também a inteligência espacial. Por quê? Porque ele sabe que, para que a orquestra funcione de maneira adequada e o som seja harmônico, os grupos, os naipes, como nós chamamos, cada grupo de instrumentos, os naipes são distribuídos no palco de modo a que o som de todos os instrumentos possa ser ouvido, para que um não abafe o outro, para que aqueles, por exemplo, os tambores, vamos falar assim, só para o pessoal entender, tá, gente? Que não adianta eu ficar falando aqui muitos termos técnicos, porque senão as pessoas vão ficar boiando. Então, aqueles instrumentos de percussão, aqueles tambores grandalhões e tal, não sei o quê, pratos e tudo mais, por que eles são colocados lá atrás? Porque se eles forem colocados aqui na frente, na hora que tocar, você não vai ouvir mais nada. Então, tem que vir primeiro o som mais agudo, depois o som mais grave. Isso acaba acontecendo também, por exemplo, quando a gente organiza um coro de vozes, um coral. Tá? Então, as vozes agudas são colocadas na frente, as vozes graves atrás, porque aí todos os sons chegam de maneira harmônica. Tá? Então, essa harmonia vai ser percebida pelo músico, tá? Tanto na parte visual quanto na parte espacial. Tá certo? E também um pouquinho da sinestésica, tá? Da corporal sinestésica, porque o músico tem que ter consciência do instrumento que ele toca, seja violino, violoncelo, flauta, oboé, seja lá o que for, harpa, os instrumentos de percussão, então ele tem que ter essa noção também. Então, veja, uma inteligência leva você a desenvolver ou compreender as demais inteligências. Ok. Mas é só isso? Não. Tem muito mais coisa. Ainda bem que tem muito mais coisa. Tá? Então, eu costumo dizer o seguinte, a gente vai evoluindo e percebe que, se você classifica a pessoa somente pela capacidade de resolver problemas, ou seja, a inteligência lógica, linguística, tá? como eu chamo, ou a inteligência cognitiva, é você empobrecer a pessoa. Nossa, se o Gardner, com a equipe dele, tá, desenvolveu uma teoria de que nós temos 9 formas de ver e interagir com o mundo, se eu pego somente uma ou duas delas e classifico, tá, eu estou realmente empobrecendo a pessoa. De repente a pessoa não tem uma facilidade muito grande para resolver problema matemático. Nossa, é um músico sensacional. Tá? Ou vai ser um corredor maravilhoso, ou é aquela pessoa que, de tão introspectiva que ela acaba tendo insights filosóficos maravilhosos, tá? Ou então interage muito bem com as demais pessoas. Então vejam, quantas coisas nós podemos ter a partir daí. Tá? E quando nós nos permitimos, deixa eu ver aqui no Facebook, beleza, bacana, obrigado, gratidão aí por todo mundo que está aqui assistindo. Então, quando nós nos permitimos
trazer, aflorar essas inteligências, nós então vamos nos enriquecendo. Música tem muita matemática, tem sim. Você sabe que uma vez eu discuti. Obrigado, Joana. Gratidão aí, porque você me fez lembrar uma coisa. Certa vez eu discuti, não, debati, tá? Debati com uma professora justamente isso, porque eu comentei com ela, estudando música, tá? Eu comentei com ela da matemática que há na música. Ela, não, porque não tem matemática. Tem sim, tem sim. Tem, inclusive, um desenho da Disney muito interessante que fala exatamente sobre isso. Tá? Depois procurem, que fala exatamente, até porque os sons, todos os sons têm uma característica matemática. Então, por que que um som grave, você vai estudar na física isso e tal, quanto mais esticada fica uma corda, tá? Maior é a sua vibração, então mais fino, mais agudo é o som. Tá? Isso daí tem outras implicações, depois a gente pode ver isso, de repente eu faço até uma live, é uma boa ideia. De repente eu faço até uma live falando somente sobre isso. Mas eu quero avançar um pouquinho, tá? Porque eu estou falando aqui das múltiplas inteligências e normalmente nós classificamos, digamos assim, as inteligências, agrupamos as inteligências em 3 tipos. Tá? A inteligência cognitiva ou lógico-linguística, né? Que é aquela que permite que você, que a capacidade, tá? Todas as inteligências são capacidades de nos expressarmos. Então, a inteligência lógico-linguística, ou cognitiva, ou intelectual, como queiram chamar, é a capacidade que nós temos de nos expressar usando o raciocínio lógico. Tá? Então, o próprio nome já diz. A inteligência emocional, daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. É a capacidade que nós temos de usar as emoções para interagir com as demais pessoas. Ou seja, eu uso a minha emoção para entender como é que eu funciono, como é que eu vejo o mundo, como é que eu sinto o mundo, como é que eu percebo as coisas e as pessoas à minha volta e como eu interajo, entendendo, percebendo, sentindo como as pessoas que estão à minha volta sentem e agem no mundo. E como é que eu posso fazer essa interação de maneira mais proveitosa possível, tá? Com o mínimo de atrito e com o máximo de respeito e com o máximo de interação, de aproveitamento nesse convívio. Tá? Então, quem sou eu? Quem é o outro? O outro nada mais é do que o espelho do eu. Então, quando eu olho para o outro e percebo que a maior parte do que eu vejo lá está aqui dentro, eu começo a entender como é que eu devo proceder na interação. E muitas vezes a gente fica assim, chateado. Isso daí é uma coisa que não vou me estender aqui. Isso faz parte de um dos módulos do curso, fala exatamente sobre isso, inteligência emocional nos relacionamentos interpessoais. Como é que o outro age? Tá? Se ele é espelho meu, tá? Aquilo que ele faz que me incomoda, tá? Significa que há dentro de mim alguma coisa que não foi resolvida e que aquela pessoa me mostra que existe. Se aquilo que a pessoa faz me agrada e por isso eu sinto simpatia por ela, significa que eu identifiquei nela as minhas qualidades, tá? Identifiquei nela as minhas habilidades. E isso faz com que haja uma simpatia, uma sintonia, então nós conseguimos conviver e interagir. Mas eu quero avançar mais um pouquinho nisso, porque eu não quero que o pessoal não quero que o pessoal do Instagram perca mais alguma coisa aqui. Depois o Instagram cai, então quero avançar aqui mais um pouquinho. E o que vem a ser a inteligência espiritual? Em que pese o curso ser sobre o desenvolvimento da inteligência emocional, a gente está fazendo todo esse apanhado aqui para que a gente possa se concentrar, então, na inteligência emocional, entendendo que a inteligência lógico-linguística vai se desenvolver para a inteligência emocional, que vai se desenvolver para a inteligência espiritual.
que é a capacidade de resgatar o sentir, viver uma vida plena, tá? Viver uma vida plena, conectada ao todo, o todo que há à nossa volta. Espiritualidade, muita gente confunde com religião, tá? Com religiosidade. Religiosidade é a forma de você se expressar para que você possa atingir desenvolver a sua espiritualidade. É uma das formas, tá? De você exercer a sua espiritualidade. Não é a única, não é exclusiva e não é excludente, tá? Não é exclusiva e nem é excludente. E o papel das religiões é exatamente ligar o homem, o ser humano, com o divino. Tá? Então, ligar o humano com o divino é o papel da religião. Mas integrar o homem ao todo, o ser ao todo, esse é o objetivo da religião, da espiritualidade. Então, é você sentir, é você deixar de ser, deixar de se amoldar ao mundo para que o mundo se amolde a quem é você. Então, é você ser maior do que você se sente, do que você se percebe, para que você possa, então, ser pleno. Não dá para ser pleno dentro de uma caixa, mas a gente também tem que saber ampliar essa caixa sem que haja necessariamente atrito com os demais. Esse equilíbrio a gente vai usar a inteligência lógico-linguística junto com a inteligência emocional, potencializando a inteligência espiritual. Tá? Mas querem coisas mais profundas? Aqui não dá. Tá? Tem que entrar no curso, tem que fazer o curso, que lá a gente vai elaborar isso daí com mais tranquilidade, tem mais tempo para poder falar sobre isso. Lembrem, essa é uma aula de introdução. Tá? Então, a introdução ao desenvolvimento, ao curso de desenvolvimento da inteligência emocional. E já dei um spoiler aqui que não vai parar na inteligência emocional, vai um pouquinho além, tá? E vai utilizar também a inteligência lógico-linguística para que a gente possa trabalhar todos esses elementos. Bom, então a gente vai desenvolvendo essa teoria das múltiplas inteligências. A gente chega na década de 90 com o Daniel Goleman falando sobre a inteligência emocional. Já dei aqui uma palhinha, né, sobre a inteligência emocional, também o gerenciamento das emoções. Então, como você se percebe, tá? E como você pode usar a sua inteligência, as suas emoções, para que você tenha mais foco, para que você possa atingir as suas metas, para que você possa interagir de maneira mais assertiva. E quando eu falo assertiva, não é você acertar alguma coisa na cabeça de quem você não gosta, não. Não é isso não, tá? A assertividade não é isso. A assertividade é você agir de maneira a que você possa não apenas marcar a sua posição, mas que você possa também se fazer ouvir, se fazer sentir, se fazer presente, sem que a sua presença exclua o outro. Tá? Então, assertividade. Eu penso dessa forma. Respeita a maneira que você pensa, mesmo que eu discorde. Tá? E, por favor, tá? Respeite a maneira que eu penso, mesmo que você discorde. E aí nós vivemos em harmonia. Então, isso daí você tem que usar a inteligência emocional, tá? Para poder chegar e compreender o modo como você vai trabalhar essas informações. Daniel Goleman fala sobre isso. Nós usamos muito a PNL também, programação neurolinguística, lembrando que aquilo que você fala, a pessoa mais próxima de você para ouvir é você mesmo. Tudo aquilo que você fala, a primeira pessoa que escuta é você. E muitas vezes eu brinco com os meus alunos, com as minhas clientes, né, dizendo que se a coisa não está boa para você, né, aliás, tem até um ditado muito interessante que fala isso, se você não gosta do que está
do que está ouvindo, tá? Preste atenção no que você está falando. Tem aquela história, né, do menino que vai, o pai vai com o menino e tal, passear na montanha, aí chega lá no alto, aí o pai fala o seguinte: meu filho, fala agora aí, fica aqui e fala assim, oi, aí, né, vem o eco, oi, oi, oi. Ih, pai, que legal, tem alguém respondendo, tá? Fala assim, você é feio. Aí, você é feio, você é feio. Não, o sujeito está dizendo que eu sou feio. Então, responde, não, feio é você e tal. E aí o menino fica nessa, até que o pai chega e fala o seguinte, filho, agora fala o seguinte, ei, eu te amo. Aí o menino, ei, eu te amo. E aí o eco responde, ei, eu te amo. E ele diz que sim, você é bom, você é bom, você é bacana, você é bacana. Tá? Você é um bom sujeito, você é um bom sujeito. Você vai crescer no grande homem, você vai crescer no grande homem. E aí vem a lição. Aquilo que você fala para o mundo é o que o mundo fala para você. Se você não gosta do que está ouvindo, o que você está falando? Vamos aprofundar isso no curso, tá? Que eu não quero me estender aqui, que ainda tem mais coisa para falar. Aí, na década de 90, então, década de 80, a gente começa com a teoria das múltiplas inteligências. Também na década de 80, recomendo a vocês, tá? Recomendo a vocês, Poder Sem Limites, foi escrito em 86, se não me engano, a primeira edição, Anthony Robbins. Tá? E vamos avançar no século 21, temos teoria da inteligência multifocal, do Augusto Cury. A inteligência multifocal é algo assim muito interessante, porque é o gerenciamento do eu. Tá? Eu mesmo. Tá? A teoria da inteligência multifocal, ela estuda, tá? Entre outras coisas, tá? Nós podemos dizer que ela estuda funcionamento da mente, processo de interpretação, tá? Porque cada um de nós tem um processo de interpretação, e será que ele é o mais adequado para aquele momento? Tá? A construção dos pensamentos, como é que você constrói os seus pensamentos? A partir de que dados você pode construir o seu pensamento, a partir de que dados você molda a forma como você pensa, e vejam, é impossível parar de pensar, tá? Mas você pode sim se doutrinar para aquilo que você está pensando e o modo como você está pensando. Tá? Então, é a construção dos pensamentos. Como é que você constrói os seus pensamentos? A partir de que dados? A partir de que base? A partir de que modo de sentir, de ver, você chega e constrói os pensamentos. Reparem que isso daí está ligado à teoria das múltiplas inteligências. Tá? Então, se eu vejo as coisas pelo modo da música, eu vou construir meus pensamentos de maneira musical. Se eu tenho aflorada a inteligência espacial, eu vou também pegar dessa forma, inclusive a minha comunicação. Tá? Eu tenho um amigo que chega, ele é tão visual, que ele chega a falar o seguinte: ah, você viu esse barulho? Tá? Então, só para que vocês vejam como é que é a coisa. Os papéis da memória é muito interessante, tá? Porque a nossa memória, ela é como se fossem vários arquivos, e o passado, por incrível que pareça, ele não pode ser resgatado, ele é sempre reconstruído. Então, tudo aquilo que aconteceu lá atrás, no seu passado, quando você lembra, quando você acessa esses arquivos da memória, você está recontando uma história. Tanto é que muitas vezes a gente acaba ajudando, né, as pessoas a se livrarem de determinados traumas, se livrarem de determinadas formas de sentir, de agir, quando acessamos essa memória e utilizamos uma ferramenta chamada ressignificação. Ou seja, conta de novo essa história para você, mas de uma outra forma. O PNL tem isso, a psicologia tem isso, o coaching tem isso, nós temos várias ferramentas, inclusive, em comum, tá, que nós conseguimos acessar esses arquivos da memória e reprogramá-los, reeditá-los, tá, contar a história de maneira diferente.
Tá? No curso eu vou, inclusive, fazer um dos exercícios lá, vai ser exatamente isso, pegar, de repente, uma história e recontar. Tá? E aí você vai ver que muitas vezes você exagera num sentimento, numa emoção, tá? Que pode estar arrastando você até hoje a não conseguir um objetivo apenas porque você não reeditou aquilo. E quando você reedita, quando você revisita e você muda o sentido, ou você amplia o sentido daquilo que aconteceu, aí você avança muito. Isso faz com que você tenha o quê? O eu como líder do teatro psíquico. Ou seja, quais são os personagens, tá? E você, ao invés de deixar que alguém, ou um grupo social, ou uma ideia, ou uma ideologia domine a sua forma de ser, de agir, de pensar, não. Você é o autor da sua história de vida. Então, você, ao invés de ficar lá atrás, como um mero coadjuvante, representando o papel que alguém ou algum grupo está escrevendo para você, você vem para a frente do palco, fica sob os refletores, representando o papel que você escreveu para você, como autor da sua história. Então, você deixa de ser refém das consequências de escolhas que você fez lá atrás e que podem até ter sido ótimas escolhas naquele momento, naquele dia, naquele exato instante, mas que passados alguns dias, meses, semanas, anos, tá, não fazem mais sentido hoje. Hoje. E aí você tem duas escolhas. Volta a ser a pessoa que fez aquela escolha ou, tá, você simplesmente desapega da consequência. Então você desapega daquela escolha. Essa escolha não me serve mais. Até aqui, essa escolha me serviu. Eu todo dia, todo momento, renovei essa escolha. Mas agora essa escolha não me serve mais. Então eu desapego da consequência daquela escolha e passo a escrever um novo roteiro, passo a escrever um novo resultado. Então eu escrevo o resultado que eu quero e vivo de acordo com aquele resultado que eu vou querer, que eu estou buscando, que eu almejo, que eu internalizo para mim que mereço, utilizando todas as minhas inteligências, utilizando o meu eu como líder desse teatro. Tá? E aí, a teoria da inteligência multifocal vai nos mostrar quais são as funções da inteligência e da emoção no desenvolvimento psicossocial, ou seja, o nosso desenvolvimento da psique junto da sociedade. Bom, por que a inteligência, por que nós chamamos de inteligência multifocal? Porque ela acaba atuando, na verdade, de três formas, tá? Que são, digamos assim, elas interagem entre si, tá? É multidinâmica, tá? Então, existe assim, como se fosse uma dança, tá? Ana, tem gente que se apega na dor com medo de encarar a vida de frente até de crescer. Ana é exatamente isso. Ana, coach, terapeuta holística. Gratidão aí pela sua colaboração, é exatamente isso. Né? A gente se apega na dor, é aquilo, né? Faz a escolha e não percebe que você pode fazer uma nova escolha. Eu tenho um ditado muito interessante, né, que diz exatamente isso. O que trouxe você até aqui não é o que vai te levar adiante. O que significa que você tem que refazer a pessoa que você é, tá? Porque este novo eu é que vai te levar a atingir os resultados que você está escrevendo. Isso faz sentido para você, gente? Tá? Então, assim, esse novo eu é que vai levar você a atingir o resultado que você merece, a atingir os objetivos que você traçou para você. Não a pessoa que fez aquela escolha. Tá? Não a pessoa que fez aquela escolha, mas a pessoa que fez uma outra escolha a partir de então, a partir do momento que vem essa clareza para você. Tá? Então, a inteligência multifocal, ela acaba sendo multidinâmica, ela é multifatorial, tá? Porque tem vários fatores que influenciam esses fenômenos, né? Como nós dizemos, que produzem, por exemplo, os pensamentos, as imagens, fantasias. Então, o estado emocional, tá? E aí, vamos lá, voltar para a inteligência emocional, tá? Estado emocional,
a história de vida da pessoa, a natureza genética, o ambiente, tudo isso daí faz com que haja também, são fatores que atuam juntos. Veja, não é uma coisa, agora tá, existe um